Várias notícias importantes. Para começar, um mês após a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União revelarem o esquema de desvios bilionários no INSS, aposentados e pensionistas continuam atrás das respostas e criticam a lentidão do governo, especialmente em relação ao processo de ressarcimento. Até esta quinta-feira, cerca de 2 milhões de idosos acessaram as plataformas do órgão para checar se foram vítimas, com 98% deles afirmando não terem conhecimento formal desses descontos, ou seja, eles não autorizaram para que esses descontos fossem efetivados. O novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, diz que vai atrás de todas as vítimas para que elas sejam ressarcidas, mas pediu calma. A condução política do caso tem gerado um amplo desgaste ao governo, principalmente pelo fato de 41 sindicatos terem sido denunciados pelo desvio de 6,3 bilhões de reais, mas com apenas 12 entidades sendo de fato investigadas nesse primeiro momento e o pedido de bloqueio de apenas 2,56 bilhões de reais. Enfim, tem algumas informações para a gente trazer, destacar e analisar. O Roberto Mota já a postos, preparado. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Um mês depois da descoberta desse escândalo dos descontos indevidos, muitos idosos ainda esperam dinheiro de volta e muitos tentam, inclusive, descobrir como fazem para chegar ao INSS, como fazem para conseguir comunicar que os descontos foram indevidos. Enfim, muitas dúvidas no caminho, Mota. Não há muita surpresa nessa notícia, Caniato. É mais ou menos o que a gente já esperava. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Os movimentos do governo e dos parlamentares da base aliada têm sido sempre no sentido de criar uma narrativa favorável ao governo. Então vamos entender. O INSS faz parte do governo. O ministro da Previdência fazia parte do governo. O ex-presidente do INSS havia sido indicado pelo governo. Como é possível, então, diante de um escândalo como esse, criar uma narrativa que seja favorável ao governo? E desde quando a criação de uma narrativa é mais prioritária do que resolver o problema e garantir que ele jamais aconteça de novo? São perguntas que provavelmente vão ficar sem resposta. Pois é, o Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Eu me lembro que nos últimos programas, Dávila, você disse que era fundamental rapidez do governo, do INSS, para ressarcir os aposentados, porque a gente não está falando que trata-se de um dinheiro extra, né? É o dinheiro que esses aposentados e pensionistas usam para pagar as despesas, para comprar comida, então qualquer subtração desse valor faz muita falta. Agora, a gente observa uma grande dificuldade, uma base na casa dos milhões, né, de aposentados e pensionistas lesados. Como dar celeridade em um processo que naturalmente é super complexo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite, nossa querida audiência. Caniato, sabe o que é extraordinário nesse caso do INSS? Como as quadrilhas são rápidas para desviar, roubar o dinheiro do nosso aposentado, e como a burocracia é lenta para devolver o dinheiro. Agora começa a história de que talvez vão adotar a biometria. Mas por que não adotou a biometria em 2019, quando a medida foi recomendada à época pela Dataprev, adotar a biometria como uma forma de conter justamente as fraudes? Fizeram vistas grossas para as fraudes, demoraram para tomar atitude, para sanar os contratos indevidos, e isso acabou causando esse rombo gigantesco na Previdência Social, esse roubo. Então, Caniato, mais uma vez, a burocracia é lenta, ela parece distante da realidade das pessoas que necessitam desses recursos para viver, pagar suas contas, cobrir suas despesas. O fato é que o governo deveria agir rapidamente para restaurar o dinheiro roubado a todos os aposentados e tratar a questão das fraudes como uma questão interna da burocracia versus as quadrilhas que assaltaram o INSS. Esse é um problema interno do governo.
O aposentado não tem nada a ver com isso. O aposentado quer o seu dinheiro de volta e o governo não deveria tardar para devolver aquilo que pertence ao aposentado e não ao governo. Por isso, está na hora do governo tratar o dinheiro da aposentadoria como um dinheiro do aposentado e não um dinheiro do governo. Pois é, a fraude do INSS em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Chamar o Cristiano Beraldo também. Apostos, preparado. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Aposentados e pensionistas ainda aguardam, né, o início do processo de ressarcimento. 30 dias se passaram e muitos pedem pelo menos os esclarecimentos sobre por que tiraram dinheiro do meu contra-cheque, como isso foi possível e quando eu vou reaver esse dinheiro. Caniato, muitas perguntas e poucas respostas. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que prestigia os Pingos nos Is diariamente. Olha, Caniato, o governo precisa se conscientizar que a melhor coisa que ele pode fazer nesse momento é facilitar o ressarcimento dos aposentados que foram lesados. E tem mais de um motivo pelo qual isso é importante. Primeiro, porque é certo, é o correto. Os aposentados eles foram lesados mediante o cometimento de uma fraude num sistema que está sob gestão, supervisão, responsabilidade do governo. Então o governo tem que ser responsável por isso e, obviamente, tomar todas as medidas possíveis para reaver esses valores das pessoas que são responsáveis por essa fraude. Então esse é um ponto. O outro ponto é que tem a questão naturalmente eleitoral, e a gente já falou isso aqui, a questão que impacta a popularidade do governo, uma legião de aposentados lesados, que obviamente esse sentimento de frustração se espalha para a família, né? Quem que gostaria de saber que o avô, o tio, o irmão foi lesado pelo INSS a partir de descontos completamente indevidos. Então, do ponto de vista eleitoral, da popularidade do governo, também é um bom negócio nesse momento ressarcir os aposentados. E aí tem um outro fator também, Caniato, que, para mim, do ponto de vista prático, é o que mais vai causar impacto positivo, que é o fato deste dinheiro que foi retirado da conta dos aposentados, transferido para esse número limitado de pessoas que arquitetaram esse golpe, esse esquema, pegaram esse dinheiro e sumiram com ele. Está em paraíso fiscal, está parado em alguma conta, está imobilizado em algum lugar, mas está quieto para poder sair do radar. Quando o governo ressarce os aposentados desse valor, a economia se movimenta, sobretudo as economias locais. Há municípios, há regiões, há bairros que têm uma predominância de pessoas aposentadas e que, de repente, terão disponível um dinheiro que já deveria ter sido gasto naquela economia local e que agora estão ali, vai estar ali disponível para ser gasto, para fazer a economia local girar. Então só tem benefício para o governo ser ágil e fazer o que é certo. Realmente é curioso imaginar os motivos pelos quais ele não quer fazer isso e está aí procrastinando uma decisão que parece óbvia e razoável. Analistas falavam, né? Estão protelando, estão procrastinando. Qual seria a razão para esse processo? Trouxemos há pouco a informação de que o presidente do INSS disse que todos serão ressarcidos, todos aqueles que foram lesados serão ressarcidos, mas ele disse, é preciso ter calma. Tudo bem, a gente até compreende a dificuldade desse processo, muito complexo, estamos falando de milhões, né, Mota, de segurados que foram impactados de alguma maneira. Até ontem, cerca de 2 milhões de beneficiários tiveram os acessos registrados na plataforma digital do INSS para verificar a existência de descontos ilegais. E aí, desse universo, somente 2% se manifestaram dizendo que reconhecem os descontos. Portanto, a esmagadora maioria, 98% das pessoas que acessaram a plataforma não reconhecem os tais descontos. E eu vejo muita gente fazendo reflexões e análises em relação a esse pepino que está na mão do governo, mas um pepino que poderia ser transformado em uma grande oportunidade, né? De você mostrar eficiência, rapidez,
Inclusive dá o exemplo, né? Bom, já que não temos o dinheiro, faremos uma força-tarefa, iremos cortar nisso, nisso e nisso, vamos alcançar o valor em algumas semanas e até tal dia de tal mês todos serão ressarcidos, todos terão dinheiro creditado na conta. E essa oportunidade perdida pelo governo, pelo menos até aqui, essa é a avaliação que muitos fazem, Mota. Por que não transformar esses limões capengas em uma limonada muito bem feita? Caniato, eu vou ser a voz discordante aqui. Eu tenho a impressão que não tem ninguém bobinho no governo. Eu tenho a impressão que lá só tem gente com muita estrada, com muita escola, que sabe muito bem o que está fazendo. O governo, evidentemente, tem que fazer uma escolha. Ou ele devolve esse dinheiro, toma providências enérgicas, acaba com qualquer possibilidade disso acontecer um dia no futuro, deixa os aposentados e beneficiários alegres, ou ele vai tocando de qualquer jeito, vai mantendo os descontos, vai mantendo o consignado e deixa os sindicatos e associações alegres e os beneficiários, os aposentados, indignados e revoltados. A pergunta é: o que é melhor para o governo? Me parece, eu tenho a impressão, a minha opinião é sempre sujeita a críticas e confirmação, mas eu tenho a impressão que as ações do governo e da base aliada demonstram que para o governo é muito mais importante o apoio das associações e dos sindicatos. E que a preocupação, a indignação dos aposentados e dos beneficiários deixa rolar. Eles vão esquecer. Amanhã sai uma nova notícia, uma nova polêmica. Puxa aí aquele assunto das bonecas. Puxa aí o assunto do IOF. Olha, hoje as manchetes vão ser IOF. Daqui a 2, 3 semanas já se esqueceu isso e as coisas voltam como sempre foram. Eu posso estar enganado, mas me parece que esse cálculo é que está sendo feito ou já foi feito. Porque, do contrário, por que o governo desperdiçaria uma oportunidade tão boa, como vocês mesmos disseram? Para mim, me parece a coisa lógica e óbvia, para todos os cidadãos também. Vejam bem, é só o governo, os governos, o Estado, fazer exatamente o que o cidadão quer e precisa. E aí ele teria um caminhão de votos na próxima eleição. Imaginem vocês, se o governo lança um projeto chamado Pena Dura. Pena Dura é assim: você foi preso com um fuzil, 30 anos de cadeia, sem possibilidade de benefício nenhum. Você matou alguém? Prisão perpétua. Imaginem a repercussão popular que um projeto desse teria, lançado pelo governo. Um projeto como esse, lançado pelo governo, acabaria com a direita brasileira. O governo ganharia a próxima eleição com uma mão nas costas. Mas o governo não só não lançou o Pena Dura, como lançou o Pena Justa, que é o contrário do Pena Dura. A gente vai até comentar. Então a explicação está aí, meus amigos. Eu acho que o governo está fazendo um cálculo e está aproveitando a oportunidade, sim, mas não é aquela oportunidade que nós estamos vendo. E essa administração, em outros tempos, né, Dávila, sempre gritou aos quatro cantos que era a defensora dos mais pobres, dos mais necessitados, dos mais simples, dos aposentados, e aí se vê diante de uma encruzilhada. Vai ser muito estranho se pegar esse caminho indicado pelo Mota. É verdade. De fato, o governo, se fosse um governo com vontade e disposição de tomar a decisão correta, era, como nós comentamos há pouco, ressarcir imediatamente os 8 bilhões que foram desviados dos aposentados e tratado isso como um problema interno. Aliás, Caniato, não é isso que as instituições financeiras fazem? Nós não temos ideias quantas fraudes existem com cartão de crédito que entra na sua conta, que mexe, mas fica tudo um assunto interno, porque a pior coisa para o sistema financeiro é vazar essa informação que está acontecendo muitas fraudes, hackers, etc., e você ficar apavorado, tirar o dinheiro do banco e mandar para outro banco. Então, essas coisas são tratadas como assuntos internos, né, nas instituições financeiras. A mesma coisa deveria ser feita no governo. Afinal de contas, Caniato, um esquema de roubo que existe há mais de 30 anos no INSS não é coisa que vai se desfazer do dia para a noite. Portanto, só tem um jeito: devolver imediatamente o dinheiro para os aposentados e começar a tratar de maneira dura e correta
essas quadrilhas que aparelharam o INSS. Mas essa disposição, até o momento, não há sinal de que o governo pretende adotá-la. Pois é, inclusive quero destacar, daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens da nossa audiência. Se vocês quiserem, podem enviar comentários, perguntas, e daqui a pouco a gente interage com a nossa audiência. Eu só vou pedir, por gentileza, para que essas perguntas e comentários vocês enviem ou para a conta da Jovem Pan News no Twitter, no X, na verdade, ou para os nossos chats no YouTube. Pode ser as duas contas, Jovem Pan News e também Os Pingos nos Is. Mas coloque sempre a hashtag Os Pingos nos Is, que a gente consegue identificar pela hashtag a sua pergunta ou comentário, e ao longo do programa eu leio e destaco para a gente discutir com os nossos comentaristas. Você, Beraldo, uma oportunidade para que o governo dê uma resposta para os aposentados, mas também as dificuldades impostas pela complexidade do tamanho do problema? Não é bem isso só não, Caniato. A complexidade existe porque o que se criou foi um ambiente que foi injusto para todos os aposentados, né? Quando a gente tem 98% dos aposentados dizendo que foram lesados, foram roubados, demonstra que o sistema realmente não estava ali para favorecê-los, que no mínimo, aí lembrando, né, que aparentemente há casos em que os aposentados assinaram ali um documento concordando com os descontos, mas no mínimo as instituições fizeram um trabalho extremamente pobre, provavelmente de forma proposital, em esclarecer aos aposentados o tipo de serviço prestado e os benefícios que eles teriam a partir da contribuição mensal que estavam aceitando fazer. Portanto, o processo todo está errado de cabo a rabo. É preciso que esses aposentados, pela autodeclaração, sejam, ao contrário do Brasil, né? O Brasil é o país em que, e isso acho que define um país subdesenvolvido, né? É o princípio da má-fé. Então, o governo, toda a estrutura pública parte do pressuposto que o cidadão está de má-fé contra o governo. Toma todas as medidas, promove todas as sanções e depois cabe ao cidadão demonstrar que ele não está de má-fé, que ele, na verdade, tem direito àquilo que ele está pleiteando. Países desenvolvidos têm o sentido oposto, é o princípio da boa-fé. O Estado demonstra que o cidadão está agindo de má-fé e aí ele impõe sanções. Portanto, nesse ambiente em que a má-fé é assumida por parte do governo, cria-se toda essa burocracia extra onde os aposentados, muitos deles, Caniato, não têm condições de ficarem indo para lá e para cá, ficando enfrentando fila, ficando na agência bancária, seja lá onde for, para poder demonstrar que foi lesado. A autodeclaração deveria ser suficiente nesse caso para que eles tivessem direito ao ressarcimento. Depois, se houvesse a comprovação de que este ressarcimento foi indevido, porque os aposentados estavam ali, na verdade, se aproveitando da circunstância, as associações é que entrem com uma ação contra o aposentado, porque tem que caber a elas ir atrás daquilo que elas julgam injusto, e não o contrário. Porque o que nós vamos ver é que esses aposentados, que, como eu disse, muitos já têm dificuldade em se locomover, têm dificuldade em conseguir um apoio de alguém que possa acompanhá-los nesses momentos, e aí eles estão no fim da vida, não tem tempo para ficar desperdiçando com esse tipo de burocracia. Agora, se eles não receberem, o que vai acontecer é que alguém vai propor uma ação coletiva visando defender os interesses desses aposentados e eles nunca vão ver a cor desse dinheiro, porque o tempo que a justiça vai levar para decidir contra o governo e a favor dos aposentados, eu tenho certeza que boa parte deles, infelizmente, não estará mais aqui entre nós para usufruir do dinheiro que era deles por direito. Portanto, esse sistema todo, ele só visa manter o dinheiro na conta do governo e o governo com isso e tapando os seus buracos orçamentários. Eu li uma reportagem que tratava inclusive disso, que caso os descontos, caso o processo de ressarcimento demore muito e o aposentado venha a falecer, os herdeiros terão direito sim, não é que esse dinheiro ficará com a União, não. Inclusive depois a gente traz essa informação. Agora, Mota, essa sua colocação e a sua reflexão feita há pouco em relação
ao cálculo que possivelmente tenha sido feito, passado um tempo, talvez uma outra notícia acabe ganhando protagonismo e o tal do desconto no INSS, nos benefícios, isso acaba ficando menor, entra no esquecimento e o impacto vai ser muito menor. Talvez, de fato, alguns façam esse cálculo. Mas você não entende que nós estamos relativamente próximos do período eleitoral, que é preciso tomar conta de uma fatia importante da população que, apesar de não ser obrigado a votar, pode votar, e inclusive se manifesta, e tem parlamentares que historicamente sempre se dedicaram a esse público. Me lembro do deputado Arnaldo Faria de Sá, que a vida toda trabalhou para os aposentados, inclusive com um escritório político que dava algum tipo de assessoramento. Enfim, faleceu, acho que o sobrinho dele, Fábio Faria de Sá, faz o mesmo trabalho. Você não acha que é temerário, Mota, adotar essa estratégia de vamos empurrar com a barriga, se der, deu, se não der, não deu, talvez os sindicatos sejam mais importantes? Eu acho que é uma estratégia perigosa, Caniato. Eu tenho certeza que, sob esse aspecto particular, o governo deve estar preocupado com as implicações eleitorais do escândalo. Só isso. Então, o esforço, me parece, não é para remediar o problema ou eliminar o problema. É simplesmente para lidar com as potenciais repercussões eleitorais do episódio. Porque, às vezes, a gente se pergunta, será que só eu é que consigo ver o caminho para isso? É lógico que não sou só eu, não só somos nós. Muita gente entende perfeitamente qual é a solução para isso. É assustadoramente simples. A pessoa falou que aquele desconto não foi autorizado, cancela os descontos, devolve imediatamente o dinheiro. Acabou. Não tem o que pensar, não tem o que discutir. Imagine uma situação em que você tem, vamos supor que você é dono de um banco, e aí os seus clientes começam a ligar para o 0800 do banco e dizer, olha, fizeram um desconto indevido na minha conta, eu não autorizei isso. Imagine que você tem 9 milhões de clientes dizendo isso para você. Eu não autorizei esse desconto. O que você faz para manter a credibilidade do seu banco, para não perder cliente? Você imediatamente manda devolver o dinheiro todo. E depois você vai conversar com o responsável pelo desconto. Isso é óbvio. É óbvio também que se 98% das pessoas que sofreram descontos estão dizendo que não autorizaram, esse desconto tem que acabar amanhã. A prática tem que acabar amanhã. Esse sistema que permite que isso seja feito tem que ser aposentado, jogado no lixo. Mas nada disso foi feito. O que se fez foi criar um mecanismo para que o aposentado, aquele beneficiário que conseguir fazer isso, porque muita gente tem dificuldade. O sujeito tem que baixar um aplicativo, entrar no meu INSS, procurar lá os meses onde foram feitos os descontos, depois colocar a reclamação. E a gente ouviu ontem, eu li aqui uma carta de um nosso espectador, ele disse, eu fiz tudo isso. E agora o INSS me disse que vai enviar a reclamação para a associação e esperar a resposta. Quanto tempo isso vai levar? Que processo maluco é esse? Quantos milhões de servidores do INSS vão ficar dedicados a essa tarefa de pegar a reclamação, pegar a resposta da associação, comparar as assinaturas, verificar se isso foi feito ou não? É óbvio que esse sistema está completamente equivocado. Por que ele não que não se acabou com isso já? Por que as providências não foram tomadas para encerrar definitivamente? A única resposta possível é que, na avaliação dos responsáveis, é mais importante ficar bem com as associações e com os sindicatos do que com os aposentados. Porque os aposentados não votam, ou os aposentados vão se esquecer disso, amanhã depois a gente emplaca uma narrativa dizendo que a culpa foi do Bolsonaro, do Temer, do Pedro Álvares Cabral. As pessoas esquecem, o brasileiro esquece as coisas. Essa é a aposta que eles estão fazendo. Agora a gente precisa esperar para ver se essa aposta vai ser bem sucedida ou não.
Pois é, várias pessoas enviando mensagens para o X e também para o chat do YouTube, tanto em Jovem Pan News quanto os Pingos nos Is. Coloque sempre uma hashtag os Pingos nos Is para que a nossa equipe consiga identificar as perguntas. E várias mensagens aqui. Mauricéia Garcia, obrigado. José Zanella elogiando os debates. Sônia Oliveira disse que gostou do programa do Dávila com o Ronaldo Caiado. E aí tem o Júnior Valois, ou Valois, acho que é Júnior Valois. Pergunta, Dávila, os servidores do INSS deveriam ser mais valorizados, não acham? Ajudaria a diminuir as fraudes. E aí tem esse aspecto também que a gente precisa considerar. Agradeço, viu, Júnior, pela pergunta, pela mensagem. Você não acha que também tem esse ingrediente, quando a gente olha para a administração pública, tem um caso de fraude, de corrupção, e sempre vem esse questionamento. Bom, se houvesse valorização da categoria, talvez a possibilidade de uma fraude diminuiria, né, Dávila? Com certeza, o Júnior tem razão. Por isso que nós defendemos quase sempre aqui no nosso Pingos nos Is a reforma administrativa. Ela é justamente para valorizar os bons servidores públicos, não só do INSS, da máquina pública em geral. Por quê? Porque a reforma administrativa acaba com um critério perverso que perdura hoje no funcionalismo público. Lá, a carreira, uma vez o concurso é prestado, é por tempo e serviço. Isso significa que o competente e o incompetente vão chegar ao topo da carreira. É só uma questão de tempo. Todo mundo vai chegar. E o que vai fazer a reforma administrativa? Você só vai subir na carreira se você tiver um bom desempenho. E o que é bom desempenho? É ser um ótimo funcionário, é prestar serviço de qualidade para a população, é ficar de olho em fraudes e denunciá-las. É isso que vai fazer uma pessoa subir na carreira. Então, a reforma administrativa, ela é fundamental para valorizar o bom servidor público e para acabar com esse critério perverso de que, afinal de contas, é só uma questão de tempo e todo mundo chega ao topo da carreira. Então não tem incentivo nenhum para você ser um bom servidor. Então o Júnior está coberto de razão na sua observação. Agora, eu queria trazer um outro assunto aqui, mencionando isso que o Mota tocou, que é o seguinte: quanto mais tempo o governo demora para ressarcir os aposentados, acontecem duas coisas. Primeiro, aumenta o desgaste. E sabe por que aí, Mota, não dá para esquecer? Porque são 9 milhões de pessoas que não recebem o dinheiro todo mês. 9 milhões não é você deixou de pagar um ou outro. Não, o barulho vai ser enorme, porque agora todos eles têm linha aí direto com toda a imprensa e vão ficar denunciando que estão sendo assaltados mês a mês. Quem sofre o desconto não esquece e vai lembrar todo mundo todo dia sobre isso. E a segunda coisa, que é muito importante, quanto mais tempo demora para ressarcir os aposentados, aumenta a intermediação de malandros e fraudadores que vão começar a vender serviços para os aposentados, como todas essas pegadinhas que você recebe todo dia em ligação no seu telefone celular, dizendo, não, eu tenho um caminho para resolver o seu problema, você vai receber amanhã todo o dinheiro que foi roubado. E é óbvio que é tudo bandido, impostor, que vai saquear ainda mais os aposentados. Então, além de demorar para devolver o dinheiro, vai aumentar o apetite dos fraudadores, agora fora do sistema, que começam a ver aqui uma enorme oportunidade. Afinal, quando você tem 9 milhões de clientes, fica fácil virar alvo desses fraudadores que todo dia tentam arrancar um dinheirinho da gente. Olha aqui, esse link aqui é do INSS, é oficial, clica aqui que nós vamos restituir o seu dinheiro imediatamente. E assim vão continuar batendo a carteira dos nossos velhinhos que estão aposentados e que deveriam hoje usufruir de tranquilidade e, infelizmente, sofrem de dor de cabeça por causa de fraudes no INSS e oportunistas fraudadores que estão à espreita para tomar ainda mais uma parcela do dinheiro dos aposentados.